exatamente isso. É tempo de nós reconstruirmos, né? E tanta coisa que a gente tem visto na nossa cidade, né? A gente tem um olhar sobre a cidade, um olhar sobre famílias que você conhece, que eu conheço também, e que estão destruídas. Não é novidade para ninguém que nesse tempo de pandemia, quantas famílias foram destruídas, o número de divórcio, a procura no Google tem sido de como me separar, de como eu fazer isso de forma mais barata, né? As pessoas convivendo mais juntas chegaram à conclusão já que não querem mais viver juntas, e tem muita gente chorando porque muitas famílias estão sendo destruídas, vidas, gente desviando, gente se esquecendo do Evangelho, gente se esfriando do Evangelho, e a gente está vendo isso tudo acontecer debaixo dos nossos olhos. Por isso, essa campanha remete ao fato de que nós devemos trabalhar, como Neemias, ao ver o muro de Jerusalém, né, aquela nação destruída, aquela nação cabisbaixa, olha para os muros e tem de fato essa visão. É tempo de reconstruir. Nós precisamos reconstruir. Precisamos trabalhar com isso. E agora, irmãos, na minha devocional, uma coisa que me chama a atenção, capítulo 2, diz que Neemias começou a reunir as pessoas. A gente tem ali, meus irmãos, rapidamente, antes de a gente entrar na mensagem, uma série de nomes que é citado por Neemias. E eu fiquei, meus irmãos, assim, às vezes pensando, por que Neemias cita tanto nome, tanta gente que vai fazer parte dessa reconstrução? E ele vai citando as famílias, descendentes não sei quem, vão participar da reconstrução, ele vai falando isso lá no livro, né, de Neemias, e isso vai sendo citado, a questão da reconstrução. E você sabe o que eu cheguei à conclusão, irmãos? Que tudo aquilo que Neemias iria fazer não seria feito somente por ele. Outras pessoas vão precisar se envolver no trabalho. Outras pessoas vão precisar se envolver no trabalho de reconstrução. O pastor Elias é o técnico desse time. Ele é o técnico. Ele vai liderar. O técnico não entra no campo, né, para jogar, mas ele passa a visão para a igreja, o esquema tático que precisa acontecer, e a igreja se une nesse time para poder avançar e para poder reconstruir. Com a ajuda de todos. Todos tiveram que fazer parte da reconstrução. E se você ler o livro de Neemias, você vai ver exatamente isso. Muitas famílias são citadas. Família tal, família tal, família tal, fulano de tal, gente tal. Todos se envolveram. Isso não é a obra, meus irmãos, a obra do Evangelho, de expansão do Evangelho. A gente não vai fazer sozinho. Ninguém vai fazer sozinho. E nem o pastor Elias. E eu também tenho essa convicção. Que Deus nos abençoe. Eu queria agora passar ao momento da palavra, da mensagem, e a gente quer usar como texto base 2 Samuel, capítulo 9, do 1 ao 13. É tempo de reconstruir famílias. 2 Samuel, capítulo 9, do 1 ao 13. Nós vamos ler e vamos orar novamente, depois da leitura desse texto. 2 Samuel, capítulo 9, do 1 ao 13. Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Aos irmãos que nos assistem também pelo Facebook, Deus abençoe vocês. Se você está com sua Bíblia aí na sua casa, abra também 2 Samuel, capítulo 9, do 1 ao 13, é o texto que nós estaremos lendo, tá bom? Acompanha comigo aí e mantenha sua Bíblia aberta para validar aquilo que será pregado nessa noite. 2 Samuel, capítulo 9, do 1 ao 13. A palavra do Senhor diz assim: certo dia, Davi perguntou: resta alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar bondade por causa de Jonatã? Havia um servo da família de Saul, cujo nome era Ziba, e o trouxeram a Davi. Você é Ziba? Perguntou o rei. Sim, seu servo, meu senhor, respondeu Ziba. Então o rei lhe perguntou: resta alguém da família de Saul? Se resta, gostaria de mostrar aí a bondade de Deus para com ele. Um dos filhos de Jonatã ainda estava vivo, respondeu Ziba. Ele é aleijado dos 2 pés. Onde ele está? Perguntou o rei. Ziba respondeu: em Lodebar, na casa de Maquir, filho de Amiel. Então Davi mandou buscá-lo na casa de Maquir, e seu nome era Mefibosete, filho de Jonatã, filho de Saul. E quando compareceu diante de Davi, curvou-se com o rosto no chão. Davi disse: saudações, Mefibosete. Mefibosete respondeu: aqui está seu servo, meu senhor. Não tenha medo, disse Davi. Quero mostrar bondade a você.
por causa de Jonatã, seu pai. Vou lhe dar todas as terras que pertenciam ao seu avô Saul, e você comerá sempre aqui comigo, à mesa do rei. Mefibosete se prostrou e disse: quem é seu servo, para que o Senhor mostre bondade a alguém como eu, que não vale mais do que um cão morto? Então o rei mandou chamar Ziba, servo de Saul, e disse: dê ao neto de seu senhor tudo que pertencia a Saul e sua família. Você e seus filhos, servos, cultivarão a terra para ele, a fim de produzir alimentos para a casa de seu senhor. Mefibosete, neto de seu senhor, comerá sempre à minha mesa. Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. Sou seu servo, respondeu Ziba. Farei tudo que meu senhor, o rei, mandou. E naquele momento em diante, Mefibosete passou a comer à mesa de Davi, como se fosse um dos seus filhos. Mefibosete tinha um filho, ainda jovem, chamado Mica. E daquele momento em diante, todos os membros da casa de Ziba se tornaram servos de Mefibosete. Versículo 13. E Mefibosete, que era aleijado dos 2 pés, morava em Jerusalém e comia sempre à mesa do rei. Vamos orar? Pai, nós queremos agradecer o Senhor pela Tua palavra. Nossos corações, muitas das vezes, é terra árida, é deserto. E nós ansiamos por Tua palavra. Nós precisamos da Tua palavra, Deus. Nós precisamos que o Espírito Santo revele a Tua palavra a nós e que haja entendimento da Tua palavra. Abençoa-nos, Deus, nessa noite. Pai, que nós possamos aplicar aquilo que vamos ouvir a partir do relato da Tua palavra, as nossas vidas. E o que vamos ouvir nessa noite se torne prático para nós na nossa vida diária. Que haja um impacto, que vidas sejam reconstruídas, que famílias sejam restauradas, que vidas sejam impactadas pelo poder do Evangelho. Abençoa-nos, Pai. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Meus irmãos, nós estamos, como disse os irmãos, em campanha de missões estaduais 2021, né? Nós temos buscado o avanço do trabalho missionário em nosso estado. E há, de fato, o entendimento, a consciência, né, de que muitas vezes a família também é um campo missionário. A família também é um campo missionário. Aliás, quando o Senhor chama, quando Deus salva o gadareno, ele é enviado como missionário à sua casa, né? Você agora vai dizer, depois de ele ter sido liberto, transformado, Jesus vai dizer para ele: agora você vai para a sua casa e vai dizer aos seus aquilo que aconteceu na sua vida. Eu tenho essa consciência. Vindo de uma família totalmente desestruturada, vivendo uma realidade muito difícil, com meu pai, com minha mãe, com meus irmãos, e sendo o primeiro na minha casa, entreguei minha vida ao Jesus, que passei por um processo de transformação do Evangelho, da graça. Eu entendi isso. Eu entendi que ao voltar do culto, eu entendi que eu comecei a viver coisas que minha família não vivia. E eu tinha que voltar para casa, porque era minha casa, é meu lar, são os meus. Há muitos anos eu entendi isso, que a família também é um campo missionário a ser explorada. Relacionamentos, vida espiritual, vida familiar, que possivelmente tenha sido destruída, podem, pela graça de Deus, serem reconstruídas. Famílias que forem reconstruídas podem abençoar outras famílias. Você sabia disso? Famílias que forem abençoadas, salvas, podem abençoar outras. A gente precisa entender, meus irmãos, que famílias restauradas pelo Senhor vão transbordar do amor de Jesus para que mais famílias sejam salvas e alcançadas. A história de Mefibosete traz para nós a realidade de vidas e corações que podem ser restaurados. Quando eu olho para o texto de 2 Samuel, capítulo 9, eu penso naquilo que Davi fez e no quanto Deus pode usar a nossa vida para reconstruir famílias e vidas. E Deus usa Davi de uma forma extraordinária para abençoar a vida de Mefibosete. A gente acabou de ler exatamente isso, de forma muito prática. E eu queria que a gente pudesse refletir hoje em como estava a vida de Mefibosete e como termina. Quando a gente lê 2 Samuel capítulo 9, a gente vê que Mefibosete ele começa de um jeito, mas ele termina de outro. Há um impacto ali no que diz respeito à bondade, restauração da vida de Mefibosete. As atitudes de Davi fizeram diferença? Vamos tentar responder isso aqui hoje.
devemos e podemos ser bondosos? Vamos tentar responder isso aqui hoje. Como o Senhor pode nos usar para reconstruir famílias e vidas? 3 pontos. Primeiro, a base da reconstrução é a convicção de que nós precisamos amar e sermos bondosos. Esse é o primeiro ponto. Guarda isso. A base da reconstrução é essa convicção. Tudo começa com essa convicção. Eu posso ser bondoso e eu posso amar. 2 Samuel capítulo 9, versículo 1. Certo dia Davi perguntou: resta alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar bondade? Por causa de Jonatã? Foi uma pergunta que Davi fez. Resta alguém, porventura, da casa de Saul para que eu use de bondade para com ele, por amor de Jonatã? 2 Samuel capítulo 9, versículo 1. Fazendo um paralelo com Gálatas capítulo 5, versículo 22, o fruto do Espírito é bondade. O Espírito Santo gera bondade no nosso coração. Ele é capaz de fazer isso. A pergunta do rei Davi, meus irmãos, demonstra intencionalidade em usar de bondade. Hoje, por meio de Cristo, nós temos a nossa vida transformada, nós temos a nossa vida transbordando de bondade por causa da obra do Senhor Jesus, realizada nos nossos corações. Agora, meus irmãos, é fato. O mundo precisa de bondade. Imagine quantas pessoas à nossa volta possivelmente necessite de bondade. Você pode imaginar isso? Talvez a gente não se pergunte isso porque a gente não quer ter o trabalho de usar de bondade. Ajudar pessoas, amar pessoas pode dar trabalho e com certeza vai te tirar da zona de conforto. Mas assim, ainda assim, é uma pergunta a ser feita. Aquela pergunta de Davi. É uma promessa feita algum tempo atrás por Jonatã, a misericórdia, a graça agora que Davi iria ministrar, a bondade. Davi usa exatamente essa palavra. Resta alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar bondade por causa de Jonatã. E como eu disse, meus irmãos, Gálatas capítulo 5, versículo 22 menciona o fruto do Espírito em nossas vidas. Amor e bondade. Amor é um amor ágape, é um amor que é voluntário, é um amor de serviço, é um amor altruísta. A bondade relatada em Gálatas capítulo 5, versículo 22, é a bondade que nos leva a trabalhar pelo benefício do outro. É dessa bondade que o apóstolo Paulo estava falando. Trabalhe pelo benefício do outro, demonstre bondade pelo outro. Não é para nós mesmos. Paulo nos lembra, meus irmãos, disso. Em Gálatas capítulo 6, versículo 10, por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos. Se tiver oportunidade, faça. Ame. O Espírito Santo gera em você um fruto para ser usado. Vidas podem ser impactadas ao usarmos de bondade, amor e testemunharmos de Cristo. Pequenos gestos de bondade e amor podem ter um impacto poderoso na vida de pessoas, e isto pode ser o primeiro passo para reconstruir famílias e vidas. Bondade. Bondade. A história de Mefibosete, meus irmãos, até 2 Samuel capítulo 9, ela foi de um jeito. Talvez tenha sido muito difícil. Quando seu avô Saul e pai Jonatã foram mortos em batalha, Mefibosete, ele tinha 5 anos de idade, diz a palavra de Deus. Ele ficou aleijado ao cair dos braços de uma ama que fugia com ele. 2 Samuel capítulo 4, versículo 4. Ela foi fugir com ele, ele cai. Ele cresceu sem o pai, ele cresceu sem o avô, ele cresceu aleijado. A sua história começa a mudar quando Davi o chama. E aí, meus irmãos, a gente começa a pensar, né? Se somos capazes de demonstrar bondade ao nosso próximo. Se somos capazes de fazer alguma coisa para o nosso próximo. E aí a gente faz a pergunta que diz respeito a essa mensagem: quem próximo a você precisa ser amado? Quem necessita da sua bondade para começar a ter uma vida reconstruída? Lembrando, meus irmãos, o Espírito Santo te capacita. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. 1 João capítulo 9, versículo 19. Somos capacitados a isso. Amar e demonstrarmos bondade a outro. Essa é, de fato, uma convicção que nós precisamos ter, que é a base da reconstrução. A convicção de que nós precisamos amar
e demonstrarmos bondade. Precisamos, necessitamos. Nós vivemos um momento muito difícil no nosso país. Temos que estar sensíveis a isso, a tudo que está acontecendo. Sem entrar no mérito político, meus irmãos, sobre aquilo ou isso, mas é um fato de que está havendo um impacto sobre os corações. As pessoas estão sensíveis, as pessoas estão com dúvidas, as pessoas estão chorosas, as pessoas estão com medo. E eu tenho convivido com pessoas que estão com medo sobre o futuro. Nós temos, meus irmãos, o fruto que o Espírito gerou em nós, bondade, amor. Então a convicção, ela é a base da reconstrução. Segundo ponto, a bondade para vidas destruídas é a prática da reconstrução. Vidas destruídas precisam de bondade. E a gente não vai ficar só no discurso, a gente vai praticar isso. Mefibosete prostrou-se e disse: quem é o teu servo para que te preocupes com um cão morto como eu? Então o rei convocou Ziba e disse: devolvi ao seu neto Saul, seu senhor, tudo o que pertencia a ele e à família dele. 2 Samuel capítulo 9, versículos 8 e 9. 1 João capítulo 3, versículo 18 diz: filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato, de verdade. Amor é ação, é prática. Mefibosete, meus irmãos, se via como um cão morto. Todo ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. A percepção que Mefibosete tinha de si era de um cão morto. E quando você vai nos originais, essa expressão quer dizer humilhação própria. Ele se sentiu humilhado. O que é um cão morto? Você já fez viagens que no meio da estrada está um cão morto ali, cheira mal, ninguém chega perto, ninguém quer saber, o bicho está tomado, está abandonado. Era essa a visão que Mefibosete tinha de si mesmo. Essa era a percepção que ele tinha dele mesmo. Não havia mais dignidade, ele havia perdido a sua dignidade, ele havia perdido a percepção de alguém que poderia ser amado por Deus. Ele perdeu isso. Em sua cabeça, meus irmãos, não era mais possível que Davi poderia abençoá-lo. Mas Davi era um homem leal, Davi era um homem firme nas suas promessas, um homem segundo o coração de Deus. Esse era Davi. Então Davi vai pegar um cão morto e vai amar, e vai demonstrar bondade. Meus irmãos, o retrato que nós temos da nossa sociedade nos dias de hoje é o mesmo que Mefibosete tinha de si próprio. Um cão morto. Nós vivemos no meio de pessoas que não acreditam em bondade, que não acreditam em misericórdia, que não acreditam em amor. E é por isso que, depois de nós entendermos que nós precisamos amar e demonstrar bondade para a reconstrução de vidas e de famílias, nós precisamos agir com bondade de forma prática. O discurso de Davi não ficou só nas palavras, ele partiu para a ação. A gente vê o versículo 8 e 9, Davi demonstra na prática sua bondade pela vida de Mefibosete. Ele vai além. Ele vai além. Eu vou restituir, eu vou fazer tudo que eu posso fazer por você. E não era pouco não. Tudo que o seu avô tinha, Saul. As pessoas ficam falando, né, que a verdade é algo que não se encontra base bíblica para isso. Mas Saul não foi um rei lembrado. Saul foi um rei, primeiro rei de Israel, não é lembrado como Davi, um homem segundo o coração de Deus, um rei esquecido, impaciente, errou, falhou. Então agora Mefibosete poderia continuar se nós fosse falar de maldição hereditária. Não, meus irmãos, a história vai mudar. O dia que Mefibosete encontra Davi, a história muda. O dia que uma pessoa destruída encontra um homem de Deus, uma mulher de Deus, alguém que tem a palavra de Deus no seu coração, essa vida é transformada. A sociedade de hoje é uma sociedade que precisa ver que nós somos capazes de ir além. E por isso cito 1 João capítulo 3, versículo 18. Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato de verdade. Às vezes, meus irmãos, falar não é suficiente. Amor não é só um sentimento, amor também é obra, é ação. Atitudes práticas de bondade, realizadas por você, por sua família, podem impactar para sempre a vida de pessoas.
podem ser também o primeiro passo para que elas mesmas acreditem na reconstrução de suas vidas. Discípulos, eu transformei os pães aqui, os peixes, eu fiz uma multiplicação, distribuo a vocês, a todos. Participe comigo desse milagre. Vão, entregue os pães e os peixes. O Senhor está agindo no meio da igreja. E nós somos instrumentos, meus irmãos, para demonstrar esse amor na prática, a bondade na prática, para a reconstrução de vidas e famílias. De que maneira prática você pode demonstrar amor e bondade na vida dos outros? Uma pergunta que você deve se fazer. E eu não tenho dúvida nenhuma que as oportunidades vão surgir para que você demonstre bondade e amor na vida de outros. Será que seus vizinhos, familiares, pessoas próximas a você não estejam necessitando em ver o seu amor em ação? E aí então nós tomamos a decisão, hoje mesmo, de reconstruir pela porta do amor e bondade vidas destruídas, famílias destruídas. Irmãos, a gente sabe que muitas das vezes a gente recebe o impacto do pecado na nossa própria família. Estou pregando essa mensagem aqui hoje, mas no virar da esquina, daqui 1 mês, 2 meses, você pode viver um momento difícil na sua família. Às vezes um sentimento, às vezes uma discórdia, né? Às vezes uma situação. Eu ouvi falar aí que tem família que estão brigando agora por causa de coronavírus. Famílias brigando por causa de coronavírus. Eu não consigo entender isso aí. Aliás, o coronavírus também está dividindo famílias. Opiniões variadas, discussões de WhatsApp, discussões inflamadas, está dividindo famílias. Às vezes acontece da gente viver situações difíceis. E eu tenho a minha família toda em Minas Gerais. Toda em Minas. Eu costumo ir em janeiro de férias para Minas, para poder reencontrar os meus pais, mãe, pai, Fabiana poder encontrar a irmã dela, que mora lá também. A grande parte da família dela está aqui, Matelândia. Mas a minha família toda está lá, eu não tenho ninguém aqui. Tá, meus irmãos? E teve uma época, irmãos, que eu fui de férias, eu vi que o negócio não estava legal na minha família. Estava acontecendo algumas situações lá. Eu tenho 2 irmãos mais novos que eu, meu pai, minha mãe. O negócio não estava legal. Não estava legal. Então eu falei, eu vou começar agora a trabalhar aqui, em férias, sutilmente, né, conscientemente, intencionalmente, sem eles saberem, mas eu vou tentar reconstruir aqui os relacionamentos novamente, eu vou tentar aproximá-los, eu vou tentar... Porque, meus irmãos, olha, a gente que é cristão, povo de Deus, a igreja, nós temos uma palavra que às vezes as pessoas não vão ouvir de ninguém mais. Elas só vão ouvir dos filhos de Deus. Não é o delegado, não é o prefeito, não é o médico, não é o... Eles não vão dar a palavra que você tem para dar para essas pessoas. E aí então eu comecei uma peregrinação. Comecei a sentar com meus irmãos, sentei com meus pais, para falar assim, olha, precisamos mudar isso tudo. Eu tinha convicção, eu fui para a prática. Quantas vezes eu tenho trabalhado no meu ministério e tenho priorizado na minha agenda sentar para tomar café com famílias, com pessoas que estão tendo, de fato, que enfrentar o fato de que suas famílias estão destruídas e eles precisam entrar para poder reconstruir, se posicionar para poder reconstruir. Então, o segundo ponto é a prática da reconstrução. A gente vai para a prática. A gente já tem a convicção, então a gente vai para a prática. E o terceiro e último ponto, há um lugar na mesa do rei. O objetivo da reconstrução. Quanto a Mefibosete, disse o rei, comerá minha mesa como um dos filhos do rei. 2 Samuel, capítulo 9, versículo 11. Jesus disse, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Marcos, capítulo 16, versículo 15. Davi, ele avança no seu projeto de bondade e acolhimento. Davi, ele vai até o fim na reconstrução da história de Mefibosete. Davi, ele restitui propriedades. Davi, ele restitui emprego, né? Talvez Mefibosete não poderia trabalhar. Davi, então, ele vai além. E o mais impressionante, meus irmãos, é que Davi coloca o filho de Jonatã na sua mesa. Lugar de honra, dignidade. É o que está faltando muitas vezes nas pessoas. Às vezes um ato de bondade, de amor e de dignidade é mais do que
talvez um dinheiro que a gente possa dar, ou algo material que a gente possa dar. Porque uma coisa que o pecado faz, e que o diabo faz, é tirar a dignidade das pessoas. A Fabiana já se assustou algumas vezes comigo, né? Em trazer o travesti para almoçar na nossa casa, em trazer o mendigo de rua para comer na nossa casa. É claro que a gente fica com medo hoje em dia, né? A gente não conhece as pessoas. Botar uma pessoa dentro da nossa casa. Mas às vezes, meus irmãos, a gente é movido por Deus. E é uma coisa de Deus, é uma coisa do momento. Porque aquela pessoa talvez não se lembre mais de nós, mas se lembre da atitude. E do amor e da bondade, da dignidade. E na verdade não é nós que temos que aparecer. Aquilo que nós fazemos aponta para Cristo. E aquilo talvez vai marcar a vida da pessoa para sempre. Davi, então, ele dá dignidade a Mefibosete. Ele traz Mefibosete para sentar à sua mesa, lugar de honra. Irmãos, nós estamos falando aqui da mesa do rei. Eu gosto sempre de imaginar que existe um lugar à mesa do rei. Eu gosto sempre de pensar que existe um lugar vazio, esperando a próxima vida que será restaurada pelo poder do Evangelho, Romanos capítulo 1, versículo 16. Isso nos motiva a continuar a missão. Há um lugar à mesa do rei esperando pessoas. Lugares vazios, à mesa do rei, serão preenchidos por vidas reconstruídas, por famílias reconstruídas, pelo poder de Deus. E então a gente vê o Senhor usar a vida de Davi para trazer Mefibosete à mesa. E o Senhor, da mesma maneira, quer usar você na reconstrução de vidas e famílias. Agora, irmãos, a nossa consciência, enquanto somos usados, é de que o resultado, ele cabe ao Senhor. A gente às vezes se preocupa com o resultado. A gente tem que fazer. Preocupa com o final, o resultado. Sabe aquele lugar na mesa? O lugar não foi separado por você. O lugar é pelo próprio Senhor para aqueles que vão ser restaurados e para as famílias que serão restauradas. Porque a gente acha que a gente faz tudo, né? Além da gente demonstrar amor, bondade, ter essa convicção e demonstrar na prática, a gente acha que a gente vai reservar o lugar, a gente vai salvar a pessoa. Não! Aquele lugar ali foi reservado pelo rei. Quem reservou foi Davi. E Mefibosete ele veio sentar no lugar que havia sido reservado pelo rei. Nós apenas, meus irmãos, somos proclamadores. Se o Senhor é que prepara o lugar, e se a mesa é dele, a mesa é do Rei dos Reis, a mesa não é nossa, nós somos apenas proclamadores a convidar para essa mesa. Então nós cremos na reconstrução dos filhos pródigos, nós cremos na reconstrução dos quebrados, nós cremos na reconstrução dos distantes do Rei. Quantas famílias e vidas estão longe da mesa do Rei? Quantas famílias e vidas já não têm esperança de conhecer o Rei? Isso nos motiva ao envolvimento evangelístico, discipular e de reconstrução. Cumprir aquilo que foi a última ordem dada por Jesus a nós e disse-lhe: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Marcos 16:15. Pregar, anunciar, reconstruir, para que os perdidos sejam alcançados e sejam colocados à mesa do Rei. Louvado seja o Senhor por isso. Eu concluo 3 lições preciosas que nós podemos retirar do texto para a aplicação das nossas vidas. A primeira é de que nós devemos e podemos amar as pessoas e sermos bondosos. Você só pode dar aquilo que você tem. O Senhor tem te capacitado a amar e ser bondoso. Viva isso. A segunda lição é que depois de nós termos o entendimento que nós precisamos amar e frutificar, a bondade é demonstrar na prática. Romper com o discurso e deixar o Senhor te conduzir de forma prática para reconstruir vidas e famílias. Vamos para a ação, irmãos. Vamos para a ação, vamos para a prática. E a terceira e última lição é de que há um lugar à mesa do Rei. Há um lugar à mesa do Rei.
Há um lugar vazio à espera dos destruídos. Há um lugar vazio à espera dos quebrados. E o processo de capacitação e entendimento do quanto nós precisamos amar e sermos bondosos vai te levar à prática e, consequentemente, ao alcance de vidas pela graça do Senhor. Serão levadas à mesa do Rei. Nós saímos pelo mundo reconstruindo vidas e famílias. E às vezes o evangelismo, às vezes um estudo, às vezes uma visita, irmãos. Ao início da reconstrução. É um tijolinho que nós estamos colocando. A gente despreza coisas pequenas. Volta em Atos capítulo 2. Aquela igreja fazia coisas assim. O poder do Espírito. Acreditava naquilo. E Deus iria acrescentando pessoas que iam sendo reconstruídas. Aquela igreja. Saímos pelo mundo reconstruindo vidas e famílias. E todo o investimento em vidas e famílias vão refletir na eternidade com Cristo. Eu queria convidar você nessa noite a se apresentar nessa hora, para que o Senhor te use para a reconstrução de vidas. Eu queria pedir ao Senhor que você seja tomado de amor e bondade. Eu queria que você aceitasse esse desafio de ser usado por Deus para reconstruir vidas e famílias. Convicção, a base da reconstrução. Agora, a prática da reconstrução, a gente vai para a ação, a gente vai demonstrar isso na vida das pessoas destruídas. E por último, meus irmãos, o objetivo da reconstrução é que elas um dia possam se assentar à mesa do Rei. Vamos orar? Feche os seus olhos, baixe a sua cabeça. Deus quer usar você, meu irmão, assim como usou Davi. Quantos Mefibosetes estão por aí, jogados, vivendo como cão mortos, tendo uma percepção destruída de suas vidas. Atos de amor, de misericórdia, de bondade vão impactar a vida das pessoas. Atos de amor, de bondade. Deixar os frutos serem colhidos por outros vão ajudar no processo de reconstrução. Eu queria desafiar você. Eu sei que se você aceita esse desafio, eu não sei quando nem onde, mas Deus vai usar a sua vida. Amanhã Deus vai usar a tua vida. Depois de amanhã Deus vai usar a sua vida. Para que vidas sejam reconstruídas. Por mais que elas estejam destruídas, o Evangelho restaura, o poder de Deus traz um impacto sobre as vidas, meus irmãos, jamais visto. Eu creio nisso. Eu queria nessa hora orar com toda a igreja, orar com você também. Se essa é a sua vontade, meu querido e amado irmão, se apresentar para o Senhor e dizer assim: Deus, usa a minha vida, Pai, usa a minha vida para que eu possa demonstrar bondade e amor na vida das pessoas. Pai, eu tenho essa convicção, inflamada nos meus corações, no meu coração. Consequência do fruto do Espírito Santo na minha vida. Usa-me, Senhor, usa-me a demonstrar amor e bondade. Você quer isso? Eu quero orar por você. Fique de pé no seu lugar. E você está se apresentando ao Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus, Pai. Usa a nossa vida, Senhor. Usa a nossa vida, Senhor. Nós vamos encontrar muitos Mefibosetes. Usa a nossa vida para o louvor da Tua glória. Ajuda-nos, Deus. Ajuda-nos, Senhor. Te louvamos, Deus. Toda a igreja de pé, Senhor. Está aqui, Deus. Está aqui os Teus soldados. Está aqui os vasos. Está aqui, ó Deus, aqueles que serão instrumentos nas Tuas mãos, Deus. Pai querido, que o mundo conheça o Teu amor, que o mundo conheça a Tua infinita graça e misericórdia. Usa-nos, Deus. Usa-nos. Louvado seja o Teu nome. Nós te agradecemos por essa noite.
por esses irmãos amados. Capacita eles, Deus, a gestos simples de amor e de bondade. Pai, que eles nunca duvidem do impacto de tudo isso. Que jamais se esqueçamos que a obra é do Senhor e que a mesa é tua. Usa-nos, Deus, poderosamente. Usa-nos, Senhor. Aqui está a tua igreja. Usa-nos no processo de reconstrução de famílias. Usa a nossa vida. Usa a nossa casa. Tudo que temos é teu. E nós te agradecemos por essa noite. E que a tua palavra continue queimando nos nossos corações. E que nós, ó Deus, ao encontrarmos os Mefibosetes, nós sejamos, ó Deus, incomodados pelo teu Espírito. E que essa palavra continue ecoando nos nossos corações. Te louvamos e te agradecemos por essa noite. É a nossa oração. Em nome de Cristo Jesus. Amém e amém, Senhor.